do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gaudet in Dominus semper iterum dico gaudet. Uma invitação, um convite à alegria cristã, verdadeira alegria cristã, que é um efeito de um bem possuído em acto, já tenho a coisa que me alegra, ou possuído, quando menos, em potência. Tenho a promessa daquilo que estou pretendendo ter. Ora, já estamos à metade do Advento e o que a Sagrada Liturgia pois, celebra com essa cor que é um roxo mais claro, por quanto tirando aos tons de cor de rosa. Assim. E então, é à espera da chegada deste Deus conosco, o Emmanuel, que vai aparecer entre nós na altura, na festa do Natal. E então, essa presença do Verbo de Deus entre nós, o Emmanuel, pois vai cambiar por sempre a nossa relação com Deus. Estou a falar em relação, obviamente, ao que era antes da encarnação do Verbo de Deus, no Antigo Testamento, pois aquela encarnação, aquela presença de nosso Senhor Jesus Cristo, pois entre nós, como o Verbo de Deus feito homem, vai mudar definitivamente a relação que nós temos com Deus. Obviamente, o Deus do Antigo Testamento, como às vezes se diz falsamente, pois não era assim tão afastado. Se já irá presente já ao seu povo. Sim, serei o vosso Deus e serei o meu povo. Sim, quis acompanhar, aliás, o povo morando num templo em forma de tenda, o tabernáculo, e logo pois, num templo de pedra, pois, construído, como sabemos, por Salomão. No entanto, era, em certa maneira, todo um Deus misterioso, espiritual, não visível. E então, se bem existia aquela proximidade de Deus, obviamente, Deus comparou-se, inclusive, a uma mãe que cuida do seu filho e diz que ainda se uma mãe fosse capaz de abandonar o seu filho, eu não vos abandonarei. No entanto, Deus fez questão de conservar certa distância. Havia aquela cortina do Santo dos Santos. Deus estava lá, só entrava uma vez por ano o sumo sacerdote e não existia aquela proximidade que depois vamos ver em Nosso Senhor Jesus Cristo. A ideia, obviamente, de manter aquela distância relativa, de manter também a proibição de representar Deus em forma pictórica, era para evitar o povo cair na idolatria, que era a sorte comum dos outros povos do mundo. E então Deus manteve aquela distância que foi posta inicialmente pelo pecado original. Deus deixou de visitar os homens, como fazia diariamente com Adão e Eva no paraíso terrenal, pois Deus mantém esse afastamento relativo que é consequência do pecado e mantém aquela proibição de o representar, porque justamente Deus é espírito e não dá para representá-lo na matéria, com o perigo do povo cair em alguma forma de idolatria. Já com a encarnação do Verbo de Deus, vamos poder ver o rosto de Deus, pôr uma cara a esse Deus que está conosco. Nosso Senhor Jesus Cristo, que é o esplendor da glória do Pai, pois é o Verbo de Deus que se fez carne e habita entre nós. E São João Batista, que celebramos especialmente no Evangelho de hoje, pois vai ser capaz de poder mostrar aos homens Ecce Agnus Dei. Eis aqui o Cordeiro de Deus. Já Deus torna-se alguém que podemos ver, alguém que é um homem como nós, mas esse homem é ao mesmo tempo Deus. São João, inclusive, o apóstolo, atreve-se a dizer, falando de Cristo, o que as nossas mãos tocaram do Verbo da vida. Ou seja, que não apenas foi ver, mas foi mesmo um conviver, uma convivência com Nosso Senhor Jesus Cristo, que se fez bem real entre nós, pois um Deus, sim, mas um Deus já encarnado. E então, o prefácio do Natal ilustra perfeitamente aquela realidade. Pelo mistério do Verbo encarnado, aos olhos da nossa mente brilhou nova luz do vosso esplendor, a fim de que, conhecendo a Deus de modo visível,
por ele sejamos arrebatados ao amor das coisas invisíveis. Então, a ideia de nosso Senhor Jesus Cristo, tomando a nossa carne, é elevar a nossa carne, a nossa mente, às coisas invisíveis por meio das visíveis. Deus torna-se visível para elevar as nossas almas às coisas invisíveis. E então, é por isso que a partir deste momento, a Igreja não vai proibir, antes bem, vai favorecer e promover a representação pictórica de Nosso Senhor Jesus Cristo, de Nossa Senhora, dos santos, dos anjos, todo aquele mundo maravilhoso que nós podemos já representar pictoricamente, porque sabemos que não vamos dar um culto, obviamente, a uma pedra, a um tronco, mas bem às pessoas que estão lá representadas, a seguir dessa representação, dessa humanização, desta encarnação do Verbo de Deus, pois também nós podemos encarnar a nossa religião através de representações artísticas, e especialmente de estátuas, que vão permitir-nos, pois, elevar-nos por meio dessas coisas visíveis, sensíveis, materiais, às realidades que elas representam. Nenhum católico dá um culto à imagem como tal, ao tronco, como acusam falsamente os protestantes. Sim, nós damos um culto ao que representa, evidentemente, estas estátuas ou pinturas. Então, a Igreja, muito longe de proibir a representação dos santos de Deus, Nosso Senhor, especialmente de Jesus Cristo, pois vai favorecer isto, lutando mesmo contra heresias. Por exemplo, os iconoclastas, aqueles que queriam destruir os íconos por quanto às imagens, pois foram severamente condenados pela Igreja, mesmo a pessoa de uma grande perseguição, pois, por essa razão. Mas a Igreja sempre cuidou que tais representações pictóricas sejam dignas de aqueles que representam. Obviamente, se essas imagens, estátuas, pinturas, vão representar Nosso Senhor Jesus Cristo, vai representar Nossa Senhora, os santos, os anjos, é evidente que tenham de conservar e cuidar de ser decorosas, de ser dignas daquilo que representam. Dignas tanto na matéria, que normalmente deve ser nobre, quando menos as imagens estão expostas numa igreja, supostamente deveriam ser todas de matéria nobre, seja madeira ou pedra, sim, ou alguma outra matéria nobre, metais preciosos, por exemplo. Dignas no estado de conservação, não está permitido conservar imagens já tão degradadas que não inspirem mais respeito e devoção. Dignas também na qualidade artística, que a Igreja sempre promoveu verdadeiros artistas para serem os artífices que realizam realmente obras-primas que podemos nós contemplar nas nossas igrejas. E também dignas enquanto à percepção que o próprio povo tem desta arte. E tem um cânon, inclusive, do direito canônico, o 1279, que proíbe imagens que tenham qualquer coisa de bizarro ou chocante. Porque a ideia é inculcar, infundir no povo a devoção e não, pois, escandalizar as pessoas ou fazer que as pessoas, pois, encontrem uma coisa muito curiosa ou perturbadora, pois, inclusive, em relação à sua fé. Inclusive, se bem é legítimo os diferentes povos e culturas, pois, interpretarem essas realidades um pouco à sua maneira, no entanto, a Igreja sempre pediu que não houvesse nunca alguma representação tão específica de uma cultura tal ou qual que resultasse, pois, finalmente chocante para o restante dos homens. Sim, então, a Igreja sempre insistiu sobre isto. Inclusive, tem um decreto do Santo Ofício, com data de 26 de maio de 1937, que proíbe qualquer coisa novedosa. Ou seja, proíbe representações e devoções novedosas que não existam tradicionalmente e que não possam ser representadas imagens um pouco esquisitas ou novedosas de Nosso Senhor Jesus Cristo, de Nossa Senhora. Há outras devoções, pois, que se inventem na hora. Então, a gente vê qual é o espírito da Igreja. Sim? Sempre com a beleza que representa, como vamos ver depois, a bondade e a verdade. Era especialmente certo isto
nessa tradição que da época litúrgica, do tempo litúrgico em que estamos, herdada de São Francisco de Assis, que consiste em realizar um presépio, especialmente nas igrejas, mas também nas casas. E, obviamente, a ideia era figurar de uma forma bela e inspiradora o mistério do Deus feito homem para divinizar os homens pela sua graça. Então, cada país, cada cultura, esmerou-se sempre em criar autênticas obras de arte. É só ver os presépios históricos que temos cá em Portugal, em várias igrejas, pois monumentos realmente com figuras que são realmente obras-primas de arte, uma composição também paisagística realmente pois, muito bem lograda, muito bem feita, para dar uma espécie de catequese para os simples, para as crianças, de tal maneira que eles possam facilmente se representar o mistério da encarnação do Verbo de Deus. Foi a mesma ideia que presidiu, aliás, nas catedrais e nas igrejas, de dar sempre uma espécie de catequese, pois, através mesmo das figuras, dos vitrais, das imagens, das estátuas que lá estão presentes nas igrejas. Os vitrais das catedrais góticas muitas vezes são uma autêntica catequese, pois dada para os mais simples. Era só explicar o que estava lá figurado e então dava para, numa época em que os livros eram raros e muito caros, pois dava para explicar para o povo a catequese em base a essas representações acessíveis para todos nós. Como seguramente sabem, pois há alguns dias atrás foi inaugurado oficialmente o presépio oficial deste ano, na Praça de São Pedro, no Vaticano, de uma realmente fealdade, não sei se diz assim, mas uma fealdade, pois realmente inaudita. Uma coisa, quando ouvi, disse, não, isso não pode ser, ou seja, sabemos que essa gente costuma ser de mau gosto, mas lá, demais, deve ser um fake, como se diz, ou seja, porque não pode chegar a este ponto. E o que é bom com os modernistas é que essa gente sempre está a se superar, mas na queda, no pior, ou seja, e quando a gente acha que já tocamos o fundo, então eles conseguem a maneira de fazer ainda mais falso, ainda pior e ainda mais feio. Sim. E tem para isto uma criatividade e uma imaginação que realmente seriam dignos de admiração se fossem para o verdadeiro, o bom e o belo. Mas, por desgraça, essa gente não é capaz, e vou explicar porquê, de produzir coisas belas. Porque simplesmente o certo, o bom e o belo são transcendentais, como sabem, e que são convertíveis. E então, quem está no erro, automaticamente deixa de ter por quanto o certo, deixa de ter por quanto o bom e deixa de ter por quanto o belo. E não é de ficarmos surpreendidos de que desde a invasão modernista na Igreja é muito difícil encontrar uma única obra de arte nas nossas igrejas recentes que tenha o mínimo de beleza. Mas porque essa gente já não tem a verdade na sua cabeça, não tem a bondade no seu coração e então, obviamente, vão escolher, eles acham fantásticos obras de arte, pois que realmente são feias. Sim. E então é consolador ainda ver os comentários nos sites mesmo do Vaticano, etc., onde o 90% dos comentários estão totalmente espantados, pessoas a criticarem, a dizer não pode ser, é fazer uma burla, assim, uma mofa do presépio, do que representa da encarnação e das personagens que lá estão. Então, vemos esse clero que está totalmente podre na sua fé, na sua cultura, na sua forma de ver as coisas e que é incapaz de criar algo lindo porque eles já estão no erro, então não podem já ver a beleza. Sim? E então, essa é a primeira razão, ser uma necessidade metafísica, como o certo, o bom e o belo são convertíveis, pois ao não ter o certo, pois já deixam de ter automaticamente o bom e o belo. Também outra razão é o modernismo em si mesmo, porque a fé católica
é justamente um depósito revelado por Deus e transmitido aos homens, que então ilumina desde o alto a nossa realidade neste mundo. E então a beleza de Deus é que se projeta também sobre as nossas obras de arte, que vão elevar a nossa alma como a Deus. O modernista, ele não acredita que a fé seja um dom recebido do alto. Ele acha que é algo que vem das suas tripas e que é um sentimento religioso que vai ser interpretado para tirar dali um conceito, mais ou menos um consenso entre os fiéis do que é Deus para nós. E então quem se reconhece dentro de uma tradição determinada religiosa, pois, por exemplo, os cristãos, os muçulmanos, os budistas, pois eles seguem uma determinada tradição religiosa, reconhecem-se, identificam-se com tal tradição religiosa e então são chamados de cristãos porque seguem o tal Cristo, ou de budistas porque seguem o tal Buda. E então, obviamente, já não é uma divinização do homem por uma revelação externa. É, pelo contrário, uma espécie de humanização de Deus. Não no sentido da encarnação do Verbo de Deus. O Verbo de Deus que se fez homem, se pode dizer, humanizou-se Deus, bom, de certa maneira, mas uma humanização no sentido de reduzir Deus ao que nós somos capazes de produzir. E então, em vez de ser a beleza de Deus que ilumina a arte humana, é a mediocridade humana que vai puxar a realidade de Deus a uma espécie de mediocridade, pois que há imagem de semelhança, já não de Deus, mas sim de quem os criou. E então, não é também de surpreender-se de ver como as obras modernas, pois são, com raríssimas exceções, pois totalmente faltas, carecentes de transcendência, de capacidade de elevação da alma. É só entrar numa dessas igrejas horríveis que produzem desde há 40 anos, e mais, inclusive, pois para ver que não transmitem nada. Não transmitem nem beleza, nem verdade, nem bondade, nada. A gente entra nisto e o único que pode acontecer por conta da arquitetura ou da arte que lá está é uma diminuição da fé. É exatamente o que está a acontecer com isto. Essa humanização, essa profanação, finalmente, da fé através das obras de arte moderna, entre aspas, que nem o nome de arte merece. E uma última consideração relativamente a este presépio, que quando a gente olha para isto, parecem realmente, vagamente, astronautas, mas se a gente vai ver as caras que estão dentro dos capacetes que parecem de seres assim meio tecnológicos e mitológicos ao mesmo tempo, pois parecem realmente caras de aliens, ou seja, esses seres imaginários que a mitologia moderna criou. Sim. E então, realmente, não acho que seja por acaso que nesta altura da história apareça essa representação de Nosso Senhor, de Nossa Senhora, de uma espécie de anjo que parece uma publicidade de Starbucks, etc. Pois tudo isto realmente não é por acaso. Porque o Vaticano, ultimamente, tem-se caracterizado por seguir a comunicação globalista tal e qual. É só ver os homens políticos do momento a publicarem um tweet e imediatamente o Vaticano a publicar na conta do Papa Francisco, praticamente palavra por palavra, exatamente a mesma coisa do que o Biden ou qualquer outro homem do sistema. E então, acho que não é por acaso, porque ultimamente há vários homens políticos, por exemplo, o primeiro-ministro de um país do porte mais ou menos de Portugal, mas situado no Oriente Meio, sim, e que já tem aos vizinhos todos dele, pois esse primeiro-ministro pois, fala justamente dos aliens que vão vir para salvar a humanidade. E então, seguramente que este presépio também faz parte de um plano muito maior, sim, que não se contenta de algumas peças de arte moderna, mas que prepara os homens para justamente uma intervenção de seres, não sei se realmente marcianos ou demónios disfarçados de seres curiosos, aos quais dedicam à salvação da humanidade. E é uma mitologia, uma temática que não estou a inventar eu, mas que existe no discurso dos políticos globalistas nesses últimos dias. Então não é por acaso, certamente, que esse presépio tenha aquela referência àqueles seres misteriosos, sim, que fazem parte
da lenda urbana, dessa mitologia globalista, como vemos em discursos de vários homens políticos ultimamente, e de primeira importância. Então, seguramente, além do feio, além do mau gosto, tem uma mensagem, pois que é preciso estarmos atentos para ver o que é o que significa isto. Então, nós tentamos fazer em nossa casa justamente o trabalho em contra. Nós temos o dever, especialmente quem tem família, tem crianças, de mostrar uma representação que seja bela, que seja verdadeira, que seja boa, de nosso Senhor Jesus Cristo, o Verbo de Deus que se fez carne e que habitou entre nós. E então, encorajo-os a fazer este ano um especial esforço, já se fazem certamente, mas para que o presépio que tenha em casa seja feito com um cuidado e um carinho muito especiais para reparar aquele horror estético e dogmático, inclusive, que apareceu no centro da cristandade, onde deveria dar a amostra do que é para fazer e que muitas vezes, para não dizer sempre, é a amostra do que não temos de fazer. Então nós façamos com muito carinho, muita fé, pois esse presépio em casa, para estarmos realmente a cumprir a ideia que era de, através das coisas visíveis, chegarmos à meditação e contemplação das coisas invisíveis. Assim seja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.